Alô, galerinha do ListMed, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Roland Lavigne, sou médico, intensivista e ultrassonografista. Hoje nós vamos conversar aqui, dando continuidade à nossa playlist de remoção de paciente grave em ambulância. Nós vamos conversar sobre a questão dos recursos humanos, tá certo? Que é um item, dentre todos o aparato que a ambulância precisa ter para transportar um paciente grave, é a questão dos recursos humanos que nós vamos abordar hoje aqui. Estamos combinados? Então vamos lá. A primeira coisa é verificar se a equipe está completa, não é verdade? Se você vai remover um paciente que, por exemplo, precisa do motorista, do médico, do enfermeiro, às vezes do fisioterapeuta. Então, para cada paciente, você tem que identificar se sua equipe está completa. A outra coisa é verificar a distância a ser percorrida, porque às vezes você tem uma determinada distância que precisa de dois socorristas, né, condutores. Então, a primeira coisa é verificar se a equipe está completa. A segunda coisa, a equipe tem que passar, tá certo, por alguém na empresa, que pode ser um psicólogo, pode ser um funcionário treinado para isso, para verificar se tem algum problema de saúde com algum dos membros, né? Porque se alguém tem um problema de saúde, não dormiu bem, está com dor de cabeça, está hipoglicêmico, está com diarreia, enfim, qualquer problema de saúde, esse membro da equipe tem que ser substituído. Porque lembre-se que essas pessoas que vão estar dentro dessa ambulância, tá certo? Mesmo ela sendo com equipamentos de UTI, ela tem que estar de maneira preparada para poder assumir, tá certo, aquele paciente. Então, aquela pessoa que vai entrar na ambulância está precisando muito mais da gente do que a gente dele. Então, é preciso que a equipe não tenha nenhum problema de saúde. A terceira coisa é a capacitação técnica. Por exemplo, eu vou buscar um paciente que tem lá 3, 4 bombas de infusão funcionando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma enfermeira que não sabe mexer com bomba de infusão, essa enfermeira tem que ser substituída por outra que saiba, não é verdade? Da mesma forma que se eu vou transportar um paciente que está em ventilação mecânica, é uma ventilação complicada, um paciente com SARA, com asma, com DPOC, que está curarizado. Então, se eu preciso de um fisioterapeuta, eu tenho que perguntar ao colega médico se ele está capacitado para manipular os parâmetros da ventilação mecânica no sentido de poder trazer esse paciente. Então, a capacitação técnica é a coisa mais importante. Perguntar ao motorista se ele conhece a estrada, tá certo? Qual é o caminho a ser feito. Então, tudo isso impacta em capacidade técnica. Tá bom? Bom, a quarta coisa é a questão da proteção e os APIs, né? A ambulância está devidamente arrumada, todo mundo tem o seu uniforme, de maneira que esteja bem protegido, os APIs, tanto gorro, máscara, luvas, botas, estão adequados. Então, isso é importante se fazer essa pergunta para que não falte nenhum API no contexto do transporte, porque o paciente, a gente não sabe quais são as patologias, se é uma doença infecto-contagiosa, se não é. Às vezes você tem no relatório lá um problema e é outro, então você tem que estar com a equipe protegida. Fechou? Bom, no item 5 nós temos a questão da alimentação. A equipe tem que estar alimentada, tá certo? Ninguém poderá estar hipoglicêmico. Dentro da unidade de remoção,
do veículo, deve existir um kit de alimentação para a equipe, aquele kit provisório com barra de cereais, com suco de caixinha, nada perecível, mas que a equipe possa ter acesso, porque às vezes você não pode parar quando está com o paciente, às vezes você tem que pegar um paciente de maneira mais célere, então você tem que ter esse arcabouço dentro da ambulância para atender sua equipe. Você ter ali uma merendinha, tá certo? Uma coisa que possa não deixar a equipe hipoglicêmica. E fazer um planejamento de alimentação. É uma viagem longa para retirar o paciente, você tem que, chegando naquela cidade ou naquele hospital que você vai retirar o paciente, a equipe tem que fazer um lanche ou uma refeição no sentido de que possa pegar o paciente de maneira já alimentada e você ter esse backup dentro da ambulância para poder alimentar os recursos humanos que estarão ali trabalhando. Bom, a outra questão no item 6 aqui é a questão da remuneração, tá certo? Já pensou, você sai para trabalhar e aí você não sabe quanto que você vai receber, quando você vai receber, de que maneira você vai receber. Então, eu acho que esse é um item extremamente importante, porque a equipe que está se destinando aquele momento para uma atividade dessa natureza, ela não pode ficar pensando em dinheiro, não pode ficar pensando em coisas que estejam incomodando ela. Então, eu acho que a questão da remoção é uma questão extremamente importante que merece, tá certo, um apelo, tá certo, dos gestores, no sentido de que a equipe viaje com a remuneração já pré-estabelecida, com data de pagamento estabelecido, para que ele possa fazer seu cronograma e fique devidamente relaxado com relação a esse assunto. Bom, no item 7 nós temos os documentos da equipe, tá certo? O médico tem que estar lá com sua carteira do CREMEB, do CRM, a enfermeira da mesma forma, o fisioterapeuta, o motorista tem que estar com todos os seus documentos aptos para apresentação, e lá no checklist do veículo propriamente dito, quando a gente fizer, vocês vão ver que uma das coisas extremamente importantes é a documentação da ambulância, porque lembre-se que a ambulância também é parada, né? Essa questão hoje de tráfico de drogas, nunca se sabe se você vai ser parado ou não. Via de regra não, mas se você for parado, você tem que apresentar toda a sua documentação, a documentação do veículo e também a documentação da equipe. No item 8, nós temos que, antes de sair, fazer a revisão dos processos que poderão e que necessitarão serem abordados com relação à patologia do paciente. Então, exemplo, o paciente está lá tomando meropenem, vancomicina, e a viagem, e o meropenem é cada 8 horas, e a viagem vai demorar, sei lá, 18 horas. Então você tem que estar na sua programação com essas medicações dentro da ambulância, no sentido de que o paciente possa receber a dose desse medicamento. Então você fazer um planejamento, revisar a patologia do paciente, ver a necessidade das medicações, tá certo? No relatório que chega, no sentido de você sair com tudo pronto para que você não tenha nenhuma falha com relação ao planejamento terapêutico que aquele paciente está recebendo, tá certo? No item 9, estabelecer o papel de cada membro. Você, fulano, vai ficar responsável por essa parte, o médico por essa, o fisioterapeuta por essa. Se não houver fisioterapeuta, a divisão do trabalho é equânime entre o médico e a enfermeira, tá? No sentido de você não sobrecarregar ninguém, tá certo? O médico tem que ter esse discernimento de que ele precisa ajudar a colega dele, enfermeira que está ali, ou fisioterapeuta, no sentido de que eles possam diminuir o trabalho de cada um e não fadigar ninguém. A importância disso é fundamental. No item 10, a gente tem aqui a comunicação.
gente tem que se comunicar entre si, tá certo? Falar do problema do paciente, explicar como é a abordagem daquele doente, explicar quais são as técnicas mais importantes para você promover aquela questão e facilitar, principalmente o médico, o trabalho da enfermeira no sentido de que não haja nenhum evento adverso. Bom, chegando no local de remoção, a questão da empatia com a família, né? Porque geralmente quando você vai remover um paciente, sempre vem um familiar, a não ser que seja uma doença infecto-contagiosa, sempre vem um familiar junto com o paciente. Então, ser empático com a família, conversar sobre o problema, tá certo? Fazer uma prospecção terapêutica, informar a gravidade do caso, tá certo? Dizer o tempo de viagem, como que vai ser as condições, tá certo? Tá sempre apto para responder as perguntas da família. Então isso é extremamente importante no sentido de que essa relação equipe-família seja importante. E por fim, o planejamento, né, de todos esses itens para que a gente possa sair da base num determinado momento, fazer o planejamento de quanto tempo vai demorar durante a ida, o planejamento de quanto tempo vai demorar a remoção do paciente, ou da UTI, ou da unidade que ele está, no pronto-socorro, ou mesmo na enfermaria, até o veículo, e quanto tempo vai demorar a viagem de volta com o paciente já dentro da ambulância. Então, tudo isso junto, você fazendo checklist de item por item, eu tenho certeza que você vai ter êxito na sua elaboração de ter uma viagem tranquila, uma viagem satisfatória, no sentido de que você tenha sucesso. Tá bom, galera? Essa é uma playlist que nós estamos colocando. Hoje foi a questão dos recursos humanos. Oportunamente vamos tratar dos outros assuntos. Eu espero que vocês acompanhem. Gostaria muito de pedir a vocês que deixassem um like para esse vídeo, tá certo? Se inscrevessem no canal. Muita gente tem assistido nossos vídeos e não tem se inscrito no canal. E acionasse também o sininho para que vocês pudessem receber novas notificações de novos vídeos que nós vamos colocar aqui para vocês. Tá bom? Fica aqui um grande abraço do amigo Rolando Lavigne, do canal LixMed, e até a próxima. Sim, eu quero dizer que nós estamos programando aí uma live para o final de fevereiro, que eu vou deixar aqui com vocês detalhes no futuro. Um abraço a todos e até a próxima.